Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês? Bom, turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando, certo? E principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta e borracha para você fazer as devidas anotações ao longo aqui da nossa aula. E sempre que for possível, aquela figura, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela e passa essas informações para o seu caderno para você poder desenvolver os seus estudos. Tudo bem, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Estamos iniciando o estudo da química, trazendo o conceito de química, certo? E como a química, como já foi dito em vídeos anteriores, a química é uma ciência experimental, certo? Então a gente precisa fazer as medições dos objetos de estudo. E se precisamos fazer a medição, a gente precisa recordar esse tópico, as unidades de medida: comprimento, massa, volume, tempo, temperatura. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos recordar essas unidades de medida através da resolução de questões, certo? E assim nós vamos poder fazer essa revisão sobre as unidades de medida. Bom, quais são as unidades de medida? Então, nós temos como grandezas, certo? Comprimento, capacidade, que a gente pode chamar também de volume, massa, tempo. Também nós temos a temperatura, ok? Quantidade de matéria. Então, são diversos exemplos de grandezas que podemos fazer à medida. Então, coisas como milímetro, grama, segundo, minuto. Então, são essas unidades que estaremos revisando na nossa aula. A gente precisa também lembrar que existe o Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, o segundo é a grandeza de tempo, né, no Sistema Internacional de Unidades. O grama é a unidade de massa padrão no Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Agora vamos à resolução de algumas questões. Então acompanhe, turminha. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento, para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro, né, em ml, que esses pais deverão comprar é. Então, olha só, nós temos aqui uma questão do Enem abordando diversas unidades de medida. Claro que questões do Enem, ou na verdade toda e qualquer questão, ela precisa ser minuciosamente lida, né? A gente deve anotar, riscar, destacar aquelas informações que achamos importantes para fazer as devidas relações e podermos chegar ao resultado. Então, olha só, como resolução. Atendendo às recomendações médicas, sabemos que serão ministrados 500 mg do medicamento a cada quilo. Para transformar 500 mg em grama, a gente precisa dividir esse valor por 1.000. Então, 500 mg vai equivaler a 0,5 gramas do medicamento para cada quilograma da pessoa, né, da criança.
Como o paciente possui 20 quilos, então nós vamos multiplicar o 0,5 grama, nós vamos multiplicar por 20, certo? Então, qual vai ser o resultado? Ó, 10 gramas do medicamento por dia. Então, essa criança ela pode receber no máximo, né, esse valor de 10 gramas do medicamento. O período do tratamento é de 5 dias, 10 gramas por dia. Então, para 5 dias, eu vou multiplicar por 5. Vou multiplicar o 10 por 5. Então, nós precisamos de 50 gramas do medicamento. E, se você prestou atenção, bem no final do enunciado, foi dito que 1 grama do medicamento corresponde a 1 centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Então, 1 grama corresponde a 1 ml. Para o tratamento, né, como nós calculamos, precisamos de 50 gramas. Portanto, o medicamento deve ter um volume de 50 ml. Portanto, a alternativa correta, a letra B. Show? Então, vamos para mais uma questão, turminha. Mário sabe que sua caixa d'água está com problemas. Para a realização do reparo, foi dito a ele que a caixa d'água deveria estar no máximo com 625 mil centímetros cúbicos de água, o que representa um volume máximo de. Então, nós temos aqui um resultado, um valor, né, dado em centímetros cúbicos, e a resposta a alternativa, né, a gente observar a letra A, B, C, D e E, né, o resultado vai estar sempre expresso em litros. Então, aqui a gente precisa transformar centímetros cúbicos para litros. Olha só, sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Show? Logo, a capacidade máxima em ml é de 62.500. Então, o volume máximo da caixa d'água, 62.500, para poder fazer o reparo. Para transformar ml para litros, a gente precisa o quê? Dividir por 1.000. Por quê? Porque 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se eu tenho um valor em litros e quero o valor em ml, eu vou multiplicar por 1.000. O inverso, né, como é o caso aqui da questão. Se eu tenho um valor em ml, quero o resultado, saber quanto isso equivale a litros, basta dividir por 1.000. Então, 62.500, certo? Dividido por 1.000. E aí, vou cortar os zeros de cima com os zeros de baixo. Então, eu vou ter aqui o valor, o resultado de 625 litros. Então, aquele valor de 625 mil, né, 625 mil ml, nada mais do que 625 litros. A alternativa correta, a letra D. Show? Mais uma questão. Questão do Enem. O projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro. Qual é esse problema? A seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo. Então, a cada segundo, né, são retirados 26,4 metros cúbicos, certo? De água desse rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. Então, aqui a questão, turma, está pedindo para a gente transformar 26,4 metros cúbicos por segundo em litro por minuto, ok? Com base nas informações, qual expressão, né, representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? E aqui nós temos, olha só, uma expressão numérica, certo? Por exemplo, a letra A, ó, eu tenho 26,4 dividido por 1.000, esse resultado multiplicado por 60. Então, na verdade, aqui a gente vai ver quais vão ser os passos para a gente poder transformar metros cúbicos por segundo em litros por minuto. Então, vamos à resolução.
Sabemos que o projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos, certo? Por segundo. Então, essa é a informação da questão, a informação do problema. Sabemos que um metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Um metro cúbico é igual a 1.000 litros ou então 1.000 decímetros cúbicos. Essas relações, né, nós já trabalhamos em um vídeo anterior. Então, você recorre a esse vídeo para poder pegar todas essas relações entre as unidades de medida. Então, olha só, 26,4, né, multiplicado por 1.000 por segundo. Além disso, porque o metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, eu vou pegar 26,4 e vou multiplicar por 1.000. Aí eu já tenho o volume em litros. Além disso, turma, olha só. Um minuto é composto por 60 segundos. Né? Se eu quero transformar minuto em segundo, eu multiplico por 60. 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 2 vezes 60, 120 segundos, certo? Então, 1 minuto é composto por 60 segundos. Então, o total de água retirada em litros vai ser representado por 26,4 multiplicado por 1.000, porque aqui eu tinha a relação, a transformação de metro cúbico para litro, certo? E esse resultado eu vou multiplicar por 60, porque multiplicando por 60, estou transformando segundo em minuto. Então, multiplicado por 60. Então, essa expressão 26,4 vezes 1.000 vezes 60 corresponde à alternativa letra E. Show? Vamos para mais uma questão. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros, certo? Então, olha só, nós temos aqui como letra A distância entre os eixos dianteiro e traseiro, que é esse valor aqui, ó, que ele diz que vale 2.300 milímetros. E a altura B, entre o solo e o encosto do piloto. Então, aqui, ó, turminha, ó, é essa medição. Essa medição está sendo dada em centímetros, equivale a 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, então vamos ter que transformar para metros, nós vamos obter, né, respectivamente. E aqui nós temos as alternativas, você pode printar a tela e vamos à resolução. Então, realizando as conversões, né, por exemplo, para transformar 2.300 milímetros para metro. Então, essa conversão basta dividir por 1.000. 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Então, se eu tenho 1 metro, 1.000 milímetros. 2 metros, 2.000 milímetros. O inverso, se eu tenho 1 milímetro e quero transformar em metro, eu vou agora dividir por 1.000. 1.000 milímetros dividido por 1.000, 1 metro. Certo? Então, os 1.300 milímetros, nós vamos transformar em metros como? Dividindo por 1.000. Certo? Turminha, basta eliminar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Então, fazendo isso, vai ficar 23 dividido por 10. Se você achar muito complicado, 2.300 dividido por 1.000, cancela os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. 23 dividido por 10. 23 dividido por 10, eu vou deslocar vírgula, uma casa para a esquerda, 2,3. 2,3 metros. Então, 2.300 milímetros, turma, equivale a 2,3 metros. E agora nós vamos transformar, converter centímetros em metros. Para isso, a gente tem que dividir agora por 100. 1 metro são 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. O inverso, transformar centímetro para metro, precisamos dividir por 1.000, certo? 100 centímetros dividido por 100, 1 metro. 500 centímetros dividido por 100
5 metros, certo? Então, 160 dividido por 100. Então, eu posso, olha só, eliminar um zero de cima com um zero de baixo. 16 dividido por 10. 16 dividido por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai dar o valor de 1,6 metros. 160 centímetros equivale a 1,6 metros. Então, A e B, né, as medidas A e B, em metros, são, respectivamente, 2,3 e 1,6, certo? E aí vamos chegar à alternativa correta, a letra B. Bom, mais uma questãozinha, questão do Enem. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metros cúbicos é de, ok? Então, nós temos aqui um objeto, e esse objeto, ele vai representar um monumento e, claro, como não dá para levar um objeto do mesmo tamanho do monumento, então foi utilizado uma escala. Então, eu tenho aqui, ó, a escala 1:400 quer dizer, por exemplo, que cada centímetro no objeto corresponde a 400 centímetros do monumento original. Então, assim a gente entende a escala, certo? E, além disso, foi dito que a base, na base, quer dizer, tinha a informação que aquele objeto tem um volume de 25 centímetros cúbicos. E a questão quer saber o volume do monumento original. Então, vamos trabalhar com comprimento e depois com a ideia de volume. Então, vamos lá. Como linearmente a escala é de 1:400, então o volume será de 1:400, certo? Ao cubo. Porque o volume, para a gente chegar ao volume, então nós vamos multiplicar as três medidas do objeto. Como o volume da lembrancinha é de 25 centímetros cúbicos, então o volume real, o volume original, vai ser de 25 vezes 400 elevado ao cubo. 400 elevado ao cubo, isso quer dizer o quê? Que é 400 vezes 400 vezes 400. Tudo bem, turminha? Bom, fazendo essa continha, aí você pode fazer em casa, certo? Printou a tela e você pode fazer esse cálculo em casa para saber se realmente o valor está correto. Então, 400 vezes 400 vezes 400, fazendo essa continha e multiplicando, turma, por 25, nós vamos chegar a esse resultado. A gente até poderia trabalhar com potência de 10, então seria 1,6. E aí você basta contar a quantidade de casas até chegar no 1,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,6 vezes 10 elevado à nona potência. A gente poderia expressar esse valor, esse resultado em potência de 10. Mas o que queremos? Queremos volume não em centímetros cúbicos, queremos o volume em metro cúbico, certo? Para realizar a conversão de centímetro para metro cúbico, precisamos dividir por 1000. Então, esse valor de 1,6, 9 casas decimais, nós vamos dividir pelo valor de 1 milhão, que corresponde à conversão de centímetro para metro cúbico, certo? Eu destaquei, turminha, a quantidade de zeros em cima e embaixo que podem ser eliminados. Então, fazendo essa eliminação dos zeros, qual vai ser o resultado? Olha só, turminha, vai ser de 1.600 metros cúbicos. Então, aquele objeto, em escala 1:400, que tem um volume de 25 centímetros cúbicos, certo? Quando a gente leva para o monumento real, aquele monumento ele tem uma capacidade volumétrica
de 1.600 metros cúbicos. Show de bola, turminha? Um pouquinho sobre unidades de medida através da resolução de questões. Vou ficando por aqui, forte abraço, valeu!